para quem não me conhece, eu sou o Tiago Vilarim, amém? Eu quero compartilhar algo de Deus aqui juntamente com você, algo que venha falar aos nossos corações, amém? Então vamos compartilhar a palavra de Deus. Samuel, por favor, pega minha Bíblia que está na bolsa preta. E a Magiana que estava louvando aqui é minha esposa, o Samuel meu filho, o meu pai Ari, então estamos todos em família. Você pode aplaudir Jesus pela minha família, que um dia foi alcançada. Isso, glória a Deus. Sou muito grato à família que o Senhor me deu. Então, se você está com sede da palavra de Deus aí, você está com fome, a própria Escritura diz que nos últimos dias o Senhor mandaria uma fome pela palavra e uma sede pelo Espírito. Amém? Será que estamos com essa fome da palavra e sede do Espírito? Amém? Glória a Deus por isso. Então, abra sua Bíblia aí, juntamente comigo, em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10, beleza? Mas você que não tem, ligue aí não tem para folhear, ligue o seu smartphone, talvez a gente consiga colocar aqui, mas acompanhe, ok? 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 10. Estão comigo? Glória a Deus. A minha versão vai dizer bem assim: mas Deus se revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora o verso 12, chave aqui para aquilo que nós vamos comentar hoje. Ora, diga nós, eu tenho, você tem, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Aí essa preposição aí, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Vamos repetir novamente o verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Pelo contrário, mas sim o Espírito que vem da parte de Deus. Para que nós recebemos o Espírito que vem da parte de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A pergunta é, o que nós recebemos gratuitamente, gente? Nós temos a intervenção do Espírito, nós recebemos o Espírito para que conheçamos aquilo que nos foi dado gratuitamente. Alguém quer saber isso? Amém? Eu quero saber o que foi me dado, o que eu tenho aí, eu preciso saber. Amém? Curva suas cabeças, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos como uma família espiritual, para ouvirmos, Senhor, para termos experiências da Tua parte, revelação da Tua parte. Então esse é um momento propício para que haja revelação. Isso, Senhor, somente com a intervenção do Santo Espírito de Deus. Então, que a nossa mente venha estar presa, cativa à obediência da Tua palavra. Senhor, que através, Senhor, do ouvir, Senhor, da pregação do Evangelho, possamos ter uma transformação genuína no nosso entendimento. Em nome de Jesus nós te pedimos que haja, Senhor, transformação, que haja revelação nessa noite aqui, para a honra e glória do Teu nome. E a igreja diz amém. Amém? Queridos, então o que eu quero aqui compartilhar algo bem pontual aqui, como família. Eu quero dizer assim, o tema dessa mensagem, desse esboço assim, é descobrindo aquilo que me pertence. Cara, não sei você, mas eu sou um pouco curioso. Se tem algo que é para mim, algo que está disponível a mim, ainda mais
grátis. Tipo, eu não paguei nada para isso. Eu quero saber. Eu preciso saber. Você já ouviu algo que é mais ou menos assim? Você só desfruta de algo se você conhece algo. Tipo assim, às vezes você pode ter uma informação de alguma coisa, só que aquela informação não mudou a tua vida. Amém? Olha só, quantos você acha que vamos colocar no estado de Rondônia? Vocês sabem, eu acredito que 90% ou algo em torno, longe, eu não sei esses dados, mas assim, 90% da população acredita que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Só que essa informação tem mudado alguma coisa? A nação brasileira é uma nação que tem uma cultura cristã. Muitos aceitam, entendem, respeitam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só que essa informação tem mudado alguma coisa? Amém? Eu quero chegar ao quê? Que a informação por informação não muda, não transforma. Mas agora aquela informação que é que vem uma intervenção do Espírito, aí é uma chave que pode mudar toda a sua vida. Alguns anos atrás, eu tive essa intervenção divina. Quem que dá essa intervenção divina? Quem que, descortina as coisas no teu interior? Amém? Quem? O Espírito. Por isso que recebemos o Espírito. Então recebemos o Espírito somente para pular? Somente para profetizar? Somente para entrar na unção? Queridos, é sobre isso que eu quero falar hoje. Se nós recebemos algo poderosíssimo da parte de Jesus, principalmente, ele tem um fim, ele tem um propósito. Ele não foi dado a nós simplesmente. A definição é para que conheçamos tudo aquilo que recebemos da parte de Deus. E ele ainda coloca algo importante. Isso foi dado gratuitamente. Então vamos seguir um pouquinho. Em 2 Coríntios capítulo 5, existe um verso que tem música, é bastante conhecido. Diz bem assim: se você aquele que está em Cristo Jesus, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz bem assim: se aquele que está em Jesus é uma nova criação, as coisas velhas se passaram, e eis que surgiram novas realidades. Tem algumas versões. Vamos abrir comigo? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem versões que vão dizer assim: existem novas realidades, existem novas oportunidades. Olha só, se alguém está em Cristo, alguém está em Cristo aqui? Em Cristo, amém. Então eu quero te dizer uma coisa, se você ainda não sabe, ou então você esqueceu, existe uma porta de novas possibilidades, de novas realidades para você. Amém? Eu me interesso em descobrir, eu me interesso em tomar posse disso. Olha só, você entende comigo? Se eu estou em Cristo, eu tenho novas oportunidades, agora eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só que a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, essas novas realidades não é assim automático. Existe o processo. Aí é que está a diferença. Existe um processo, existe um tempo para você desfrutar disso. Mas você conhece. Só que tem muitos irmãos que não conhecem a vida abundante que nós podemos desfrutar se nós estivermos de fato em Cristo. Guarda essa preposição aí, em Cristo. Vai ser muito importante para a gente entender algo. Então, não é automático, eu entrego a minha vida a Jesus, tudo mudou na minha vida. Não, agora nós precisamos entender aquilo que tem reservado a mim. Olha só, você também com certeza já ouviu falar que a causa do povo ser consumido, sabe o que é?
Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo perece falta de conhecimento. Amém? A Bíblia não fala assim, o meu povo está perecendo porque peca contra mim. Fala assim? Assim o povo perece porque é o povo idólatra, por isso que eles estão perecendo. Não, não fala isso. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, olha só, se a Bíblia fala falta de conhecimento, o conhecimento é diferente da informação. Você pode ter uma informação de algo, só que você não sabe usar esse algo, não tem o conhecimento, não sabe fazer uso daquilo. Se a Bíblia diz que falta conhecimento, que o motivo de estar perecendo é porque lhe falta conhecimento, então vamos entender. Lembra que em João capítulo 8, verso 32, Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade me liberta. Então, há um paradoxo. Se a falta de conhecimento me destrói, amém? Falta de conhecimento destrói o seu povo. Agora, conhecer, né, ter esse entendimento, esse conhecimento faz o quê? Traz vida. Repete comigo. Falta de conhecimento, destruição. Conhecimento, vida. Amém? Não sei, cara, mas para mim isso muda muito, porque eu não estou, talvez em algum momento da minha vida, perecendo porque eu sou isso, sou aquilo. Saiba de uma coisa, Deus é pai, Ele é Abba, Ele é papaizinho querido, e o papai, ele, por mais que o filho seja ruim, seja uma coisa de louco, mas o pai, ele nunca olha para o filho como um pecador, como acusador. O pai sempre olha para o filho sobre qual a perspectiva que ele tem. Qual é? O meu filho amado, o meu filho que me dá prazer, o meu filho obediente, o meu filho que é um excelente pai, um excelente marido, o meu filho que é um cara íntegro. Ele sempre vai olhar assim. Então, se eu vivo algo, eu estou perecendo, é porque eu quero te dizer uma coisa, você precisa conhecer o que tem reservado para você, isso somente com a intervenção do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? E Ele está disponível a nós. Você pode dizer um amém? Amém, glória a Deus por isso, queridos. Olha só, então nós recebemos o Espírito que vem da parte de Deus. Qual é o papel do Espírito que vem da parte de Deus? O Espírito da promessa, o Espírito, o Consolador, o Espírito da verdade. Uma tarefa de casa, uma lição. Leia João capítulo 14, 15 e 16. Você vai ver qual é o papel do Espírito Santo de Deus. Lembra que Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa há muitas moradas. E ele continua, você sabe até cantar esse versículo, amém? No final ele vai dizer, o Espírito da verdade, o qual o mundo não conhece, mas vocês vão conhecer. E um dos papéis principais do Espírito Santo, abra comigo, João capítulo 14, verso 26. Você deve estar cantarolando aquela música. Esse coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim. É isso aí mesmo. Isso é a Bíblia cantada, é João 14. Agora nós vamos abrir lá no verso 26. A partir do verso 25, Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, o Consolador. Verso 25, tenho-vos dito isso, estando convosco. Agora o 26, mas, esse mais, ele está explicando algo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha o papel do Espírito, o Consolador.
ele ensinará todas as coisas. Ele nos fará lembrar. Olha a diferença. Ele nos ensinará e nos lembrará. Queridos, qual é a matéria-prima da revelação? Matéria-prima, tipo, se não tiver isso, não tem revelação. Sabe qual é a matéria-prima? É a palavra de Deus, querido. Porque o Senhor, Ele vai te revelar algo, e esse algo tem que estar na palavra de Deus, nas Escrituras. Como que Ele vai te ensinar se você não tem as Escrituras? Como que Ele não vai te colocar na tua cabeça as Escrituras? Ele vai te fazer lembrar. Lembrar é diferente de colocar algo do zero, amém? Então, queridos, estamos partindo do ponto de que nós recebemos o Espírito da parte de Deus para conhecermos tudo aquilo que recebemos da parte de Deus. Então existe um fim, existe um propósito. O Espírito Santo foi nos dado para isso. E Jesus afirma em João 14, 26, que um dos papéis, um dos serviços, vamos dizer assim, do Espírito é nos ensinar e nos lembrar. Queridos, talvez você não esteja, Deus talvez não esteja falando com você, você não esteja vivendo algo precioso da parte de Deus, ou então, como semana passada falamos, a Magna falou a respeito daquilo que nós estamos ouvindo, daquilo que nós estamos vendo. Talvez falta na sua vida a matéria-prima. O Espírito, o Consolador, ele vai te ensinar e vai te lembrar. Mas se não houver matéria-prima, não vai ter ensino e não vai ter lembrança. Amém, queridos? Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus por isso. Você está em João capítulo 14. Vai um pouquinho mais na frente comigo. João, capítulo 16, verso 8. João 16, verso 8. 16, verso 8. Olha só. E quando ele vier, quem vier? O Consolador, o Espírito da promessa. O que ele vai fazer também? Ele convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Isso também o crente sabe de cor, que o Espírito é que convence o homem de todo o pecado, de toda a justiça e de todo o juízo. Amém? Obrigado. Então, o Espírito Santo está aí à nossa disposição, vamos dizer assim, falando de uma forma simples. Por isso que o pior pecado que existe, aquele pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Por quê? Queridos, se o querer e o realizar vem da parte de Deus, você aí, eu aqui, para eu me arrepender, isso não acontece meramente da minha vontade, meramente eu, Tiago, sem o auxílio do Espírito Santo. Para eu me arrepender, eu preciso da intervenção do Espírito. Agora, se eu não tiver o Espírito, nem para isso eu vou servir. Vocês me entendem? Se o Espírito Consolador, o Espírito da promessa for nos tirado, não restará nada para nós. Amém? Então, um dos papéis do Espírito é convencer o homem de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir mais um pouquinho. No verso 13, no mesmo capítulo 16 aí. Verso 13. João 16. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, mais um papel do Espírito, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Ele vos guiará. Lembra, acho que é Romanos 8, diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus,
Esses são os filhos de Deus. Queridos, estamos bem até aqui. O que eu quero dizer que existe uma porta de realidade, de novas realidades para nós. Só que nós não, por nossa sabedoria humana, nós não conseguimos ter acesso a isso. Mas não fique triste. Tem o auxílio do Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós, Ele nos guia em toda a verdade, Ele nos faz lembrar, Ele nos ensina, Ele nos convence, amém? Então vou ficar por aqui. O papel do Espírito Santo tem muito mais. Você sabe que o Espírito Santo, Ele é que nos intercede por nós com gemidos, porque nós não sabemos orar como convém. Olha que auxílio nós temos. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então, queridos, nós podemos viver sim uma vida muito melhor. Nós podemos sim alcançar um nível ainda maior. Nós podemos sim ir a um nível mais fundo. Vocês concordam comigo? Ah, mas está tão difícil, está tudo difícil. Está difícil mesmo, cara. Está difícil. Eu estou passando por uma fase nova na minha vida. Nova. Nunca vivemos esse tempo como nós estamos vivendo hoje. E eu paro, por isso que eu estou refletindo isso aqui, porque não é possível. As Escrituras Sagradas, em Efésios capítulo 1, verso 3, diz que bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o que me resta é buscar entendimento de como acessar essas realidades, queridos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Existem dois tipos de sabedoria, amém? A desse mundo e a sabedoria, a revelação da parte de Deus. Lembra que Paulo, acho que em 1 Coríntios, ele começa falando aos coríntios, naquela época um povo muito idólatra, buscava muita sabedoria. Ele é naquela passagem que ele diz assim, que a sabedoria do homem é loucura para Deus, né? Você com certeza sabe disso. Então, existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria desse mundo e a sabedoria do alto. Mas você também lembra em Mateus 16, quando Pedro, Jesus questiona os discípulos, e Pedro, aquela revelação bombástica que ele tem: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E qual a resposta de Jesus que Jesus dá para Pedro? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim um Pai. Então, essa sabedoria, essa revelação que precisamos buscar, queridos. Não foi carne nem sangue que te revelou, não sei você, mas eu já li alguns versículos bastante vezes, só que alguns momentos da minha vida, uma simples leitura no meu íntimo, parece que a chave mudou. Mas como assim? Eu sempre li esse texto, mas eu nunca entendi dessa forma. Sabe o que aconteceu? Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Espírito da promessa que te descortinou algo, e esse algo muda completamente a sua vida, cara. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. O conhecimento segundo a carne, não, o segundo a carne fica para isso aqui. Mas a revelação da parte de Deus, essa muda realidades. Lembra de Nicodemo, João capítulo 3, que era um mestre, um fariseu, ele tendo um diálogo com Jesus, Jesus fala: cara, é necessário nascer de novo. E ele era um fariseu, ele sabia das coisas. Aí ele fala: mas como assim? Eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? A sabedoria dele era só desse mundo, ele não estava entendendo completamente nada do que Jesus estava falando. E mais na frente Jesus fala: cara, é necessário você nascer da água e do Espírito, senão você não vai entrar no reino de Deus, você não vai desfrutar. Queridos, nós precisamos ter um conhecimento genuíno, uma experiência, uma intervenção divina. Como que isso acontece, cara? Você precisa jejuar horas e horas, dias e dias, você precisa se consagrar.
Sabe o que precisa? O que Deus, o que o Pai está à procura? Eis que a hora vem, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. O que é? Esses são aquilo que o Pai procura. Os olhos do Senhor estão em toda parte, contemplando os bons. Para que Ele faz essa distinção? O que depende de nós é um coração humilde. O que depende de nós é um coração grato. Amém? Um coração contrito, o Pai nunca rejeitará. Nunca rejeitará. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Nós já entendemos que o papel do Espírito é ensinar, é nos lembrar de toda a palavra, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é guiar em toda a verdade, é interceder por nós. Mas agora, como que eu recebo isso? Você que é, talvez, crente um pouquinho mais, então é quando eu sou batizado no Espírito, aí eu recebo o Espírito. E você pode falar assim, cara, mas ainda não sou batizado no Espírito. O que a Bíblia fala a respeito disso? Será que é assim? Será que eu só tenho o Espírito quando, recebo o batismo no Espírito? Abra comigo em Efésios capítulo 1, verso 13, queridos. Efésios capítulo 1, verso 13. Glória a Deus. Efésios 1:13, olha só. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele crido, fostes selados, foi marcado com o Espírito da promessa. Então, qual é a sequência? Você ouviu a pregação como fala aqui, do evangelho da vossa salvação. Você creu no evangelho da salvação? Você creu no evangelho da salvação? Logo, consequentemente, você foste selado pelo Espírito da promessa. Se eu fui selado pelo Espírito da promessa, eu não preciso mais de nada, pois eu tenho aquele que intercede por mim, eu tenho aquele que me ensina, aquele que me lembra, aquele que me guia. Cara, nós precisamos entender, se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu tenho tudo. Não te falta nada. Romanos capítulo 8. Volta aí um pouquinho comigo. Romanos capítulo 8. Mas você pode estar falando, não, mas eu não sinto o Espírito. Cara, se no seu interior você está remoendo aí, cara, eu preciso mudar a minha vida não está legal. Com certeza existe a intervenção do Espírito Santo, porque Ele que convence o homem do pecado. Nunca esqueça disso. Romanos capítulo 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Cara, se você declara que a sua vida é de Jesus, o Espírito Santo está em você. Por quê? Se o Espírito de Deus não está em você, você não é dele. Romanos capítulo 8, verso 9 está dizendo, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, querido. E como que a gente resolve isso? Como que a gente resolve? Meu Deus do céu, será que eu não tenho o Espírito de Deus? A gente resolve hoje, essa noite. Amém? Como que faz? O salmista diz, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Olha só, vamos seguir mais um pouquinho. A Bíblia também fala que nós recebemos o batismo, mas esse batismo Paulo está se referindo, não vamos abrir não, para passar um pouquinho mais adiante aqui.
quando fomos batizados com Cristo, nós recebemos o mesmo, nós fomos batizados e recebemos o mesmo Espírito de Jesus Cristo. Então, mais uma vez, você que desceu às águas, você tem o Espírito da promessa, é Ele que te faz guiar pelos caminhos do Senhor, é Ele que que te ajuda na oração ao Pai, é Ele que te faz lembrar todas as coisas, amém, queridos? Vamos seguir. Tudo que somos podemos ser somente em Cristo. Lembra que eu falei assim, existe uma preposição aí, o em Cristo, que vai mudar muita coisa na nossa vida, que muda, né? Que já mudou, que pode mudar. Vocês já pararam para perceber algo que existe muitas passagens conhecidas, só que tem alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença. Uma delas que a gente conhece muito, um bom crente, não sei vocês, um bom crente tem uns versículos assim que ele não esquece. É aqueles versículos que sempre está em caixinha, ou sempre assim alguém usa. Tipo, Romanos capítulo 8, verso 1, começa: nenhuma condenação há para os que estão em... Aí é que faz toda a diferença. Nenhuma condenação há para quem? Em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Em Cristo Jesus. Cara, o Pai, lembra que nós éramos inculpáveis. Nós éramos, acho que é 1 Coríntios capítulo 1, Paulo começa a dizer que nós éramos um povo que não presta, e nós somos mesmo, só que nós estamos em Cristo. Nós éramos destinados à ira vindoura, nós éramos como ovelha destinada ao matadouro, nós estávamos indo para esse rumo, só que veio alguém sem pecado e se doou por nós. Então, lembra que nós somos pecadores, mas o sacrifício, que é Jesus, o Cordeiro Pascal, ele é sem defeito. Então, se ele fez essa propiciação pelos nossos pecados, o que nos resta? Quando o Pai, ele olha para a terra, ele vê simplesmente eu, você, assim, soltos, ele vê o seu Filho, Jesus, logo. Nós estamos em Jesus. Jesus é o que para a igreja? A cabeça. E nós, a igreja, somos o seu corpo. Então, se você estiver em Cristo Jesus, você não tem mais condenação. Se você estiver em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Se você estiver em Cristo Jesus, você é feitura à imagem e semelhança de Deus. Se você estiver em Cristo Jesus, nada, nem o inferno, nem a morte, nem o porvir, nem principados, nem anjos, nem demônios, nada vai te separar do amor de Cristo Jesus que está em nós. Queridos, então, olha só, quero te listar algumas coisas. O que tem para nós? O que tem reservado para nós? Isso gratuitamente. Nós somos mais do que abençoados. Nós temos toda a sorte de bênção reservada a nós. Abra comigo em Efésios capítulo 2 também. Capítulo 2, verso 6. Acompanha aqui, né? Amém? Efésios 2, 6. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha que privilégio, aquele que era para morrer, agora está sentado nos lugares celestiais. Em quem? Em quem? Em Cristo Jesus. Você precisa ter esse entendimento de que em Cristo Jesus você está sentado nos lugares celestiais. Amém? Por isso, está no verso 6, no verso 10 agora. Olha só, porque somos feitura sua, criados em Cristo,
Nós somos criados aonde? Solto por aí? Em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou quando? Foi ontem que preparou? Desde a eternidade passada, para que andássemos nela. Você não está andando em boas obras, com certeza você não está em Cristo Jesus. Você precisa entrar no corpo. Qual é o corpo? Qual é esse em Cristo Jesus na terra? O seu corpo vivo na terra. Quem é? É nós, é a igreja, cara. É a igreja. Nós fomos criados, nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para vivermos boas obras. Olha só, então nós já falamos de nenhuma condenação há, então nós não temos mais culpa, nós fomos perdoados. Em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, verso 16. Olha só outra bênção que em Cristo nós temos. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo. Nós temos fé em Cristo, logo nós somos justificados para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você foi justificado porque pela sua fé em Cristo Jesus. Você precisa entender isso. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Queridos, tem coisas assim que talvez, com certeza o Espírito Santo está te revelando algo aí, porque nós estamos aqui à mercê da sua direção. Nós estamos aqui, mais de 2, mais de 3 reunidos e com certeza a ação do Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Com certeza Deus está te lembrando. Através do Espírito está te lembrando algo, está te relembrando algumas situações. E o que a gente entende, cara? Deus tem muita coisa boa para a gente viver. Vou falar de uma forma bem simples. Cara, Deus tem coisa boa demais para nós. Tem ou não tem? Isso é novidade para a tua vida? Mano, me conta uma novidade. Isso daí eu já sabia. Que Deus tem coisa, só coisa boa para mim. Aí é que tá, cara. A informação não está mudando a minha vida. O que eu preciso? Eu preciso que haja uma intervenção divina para que essa informação que passe de informação para transformação no meu entendimento. Como que isso acontece? Eu sei que em Cristo Jesus nenhuma condenação há para mim. Só que eu preciso que essa informação de uma forma somente no meu intelecto, eu preciso que isso, através do Espírito, vire uma chave na minha vida, para que eu possa viver uma vida realmente sem nenhuma condenação. Não é porque eu sou bom, é porque eu estou em Cristo Jesus, e se estou em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor, eu sou amigo de Deus, eu sou filho de Deus, eu posso chamar papai, paizinho querido, eu posso chamar Abba, pai, em Cristo Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, querido, e aqui eu já vou partir para o final, para a gente ser bem sucinto. O Senhor, Ele sempre requer de nós decisões, cara, escolhas. O Senhor, Ele sempre coloca na mesa, Ele sempre joga limpo conosco. Se ouvires a minha voz e se me obedecer, sempre tem essa coisa assim, tipo, olha, vinde a mim todos vós. Ele faz convites, Ele coloca na mesa, tipo, eis que ponho sobre ti a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção. Ele sempre vai jogar limpo conosco, Ele nunca vai te colocar algo para depois te dizer algo que é sério mesmo, te enganei. Ele não vai fazer isso. Ele sempre vai jogar limpo. O problema, cara, é que às vezes a gente não discerne
que na nossa vida com Deus existe diferença em escolhas e decisão. Sabe como que é isso? Às vezes o Senhor coloca um convite. Ele nos faz um convite. Existe então a diferença entre a escolha e a decisão. Para um convite, o convite exige uma escolha. Vou deixar bem claro. Para um convite, o convite exige uma escolha. O que é um convite? Me dá um exemplo aí. Mateus capítulo 11, verso 28, todo mundo sabe. Vinde a mim, todos vós, do jeito que vocês estão aí. Estou fazendo um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e tal. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus está fazendo um convite. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Está te convidando, Ele está me convidando. Então, para esse convite, o convite exige uma escolha. Qual é a escolha? Eu aceito ou não aceito? Ele me convidou, vinde a mim todos vós. Qual foi a minha escolha? Eu vou. Ou não vou. Amém? Só que também existe, aí é que está a diferença. Existe da parte de Deus, não é convite. Existe da parte de Deus em muitas ocasiões que é uma orientação. Uma orientação requer de nós uma decisão. Hebreus capítulo 3, coloca aí para a gente, Hebreus capítulo 3, verso 7. Hebreus capítulo 3, verso 7 é uma orientação da parte de Deus. Olha a diferença. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, verso 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, e assim vai. Eu quero ficar só aqui. Se ouvirdes a voz, não endureçais o coração. Isso aqui é um convite? É uma orientação. Uma orientação exige uma decisão, não exige uma escolha. Eu escolho, não. Para uma orientação de Deus, é decisão. Ou você, quando ouvir a voz de Deus, não endurece o coração, ou endurece. Você precisa decidir. Quando o teu amigo, quando alguém te convida, ou alguém está te orientando, cara, isso a gente coloca na prática, num tempo de mesa, num tempo de discipulado. Às vezes a gente pode estar dando, geralmente no discipulado, requer de nós, quando eu estou discipulando, quando eu estou falando alguma coisa, alguém está me aconselhando, está me orientando. Se o Richardson ou o Tezelli está me orientando algo, essa orientação requer de mim o quê? Uma decisão. Eu coloco ou não coloco em prática. Não é uma escolha. Vocês estão me entendendo? Para ter uma vida transformada pela ação do Espírito Santo de Deus, não é um convite para ter uma vida transformada pelo Espírito. É uma orientação de Deus. Logo, orientação precisa de decisão. Ou você faz ou não faz. Tipo, um convite. Cara, irmão, você vai jantar hoje? Né? Então, vamos jantar hoje? Isso é um convite. Ah, vou. Não vou não. É um convite. Convite é uma escolha. Só que se eu te orientar assim, irmão, amanhã é segunda-feira, então não sabe aquilo que a gente estava conversando? A minha orientação é que você faça assim, assado, se resolva lá com a sua esposa, né? Eu estou te orientando a isso. Uma orientação vai requerer uma escolha, não, uma decisão. Não sei se vocês estão me entendendo, mas o Espírito Santo de Deus vai colocar em ordem todas as coisas. Nós estamos querendo escolher orientações da parte de Deus. Isso está errado. Deus está nos orientando a fazer algo nesses dias. Então Ele requer de nós decisão.
Ele não requer uma escolha, tá? Eu vou pensar, ver o que eu vou escolher, Deus. Não. Orientações da parte de Deus é necessário decisão. Ou você entrega a sua vida para Jesus Cristo e vem fazer parte da igreja de Cristo, você faz parte, você vai se tornar um membro da família, um membro do corpo, uma pedra da morada, ou você não vai fazer nada. Então, a orientação de Deus nessa noite é que, se ouvires a voz do Espírito, não endureçais o coração. Isso é uma orientação. Orientação requer decisão. Agora, vinde a mim, todos vós, do jeito que você está. Não tem problema. Não vou. Então, um convite requer uma escolha. Muitos de nós, em dado momento da nossa vida, a gente ouve uma orientação de Deus e a gente quer escolher. Quanto na verdade, o Senhor queria de nós uma decisão. Cara, eu falei que eu estou passando dias que nunca passei, mas eu decido viver aquilo que Deus tem disponível a meu respeito. E eu decido passar pelo processo. Amém? É uma decisão, cara, não é uma escolha. Não posso escolher. Eu posso escolher não passar? Não pode escolher, não é escolha. Você decide. Quem dá as cartas é o Senhor, não é nós. Amém? Cara, só te digo uma coisa. Existe um mundo de possibilidade de novas realizações em Cristo Jesus. E para que nós possamos viver isso por completo, nós temos o auxílio do Espírito Santo, ele está disponível a nós. E isso muda todo o jogo. Amém, queridos? Você pode curvar sua cabeça, se você quiser ficar de pé, vamos tirar um tempo de oração, amém? Espírito Santo de Deus, o Consolador, o Espírito da promessa.